Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você ficou curioso em saber quanto custa ser nômade digital no Brasil, porque, né, é o título do vídeo, basicamente. E a gente vai falar isso sobre, obviamente, a nossa experiência. Então a gente vai passar aqui valores de hospedagem, gastos com alimentação, transporte, tudo que a gente teve aí ao longo desses mais de um ano que a gente ficou no Brasil, já tendo uma experiência prévia acumulada lá fora e tendo também um vídeo já publicado sobre isso, né? A gente já publicou esse vídeo, tá aparecendo aqui no card em algum lugar, mostrando quanto que custou o nosso primeiro ano de vida nômade, realmente em países, né, fora do Brasil. E agora a gente vai falar aqui sobre quanto que custou a nossa vida nômade no Brasil. Mas a gente precisa dar um pouco de contexto aqui para vocês, né? Não é só tacar informação de valor e vocês ficarem, tá, tipo, e daí? Inclusive essa é uma lição, já começa com lição já. Sempre contextualizem as informações financeiras que vocês estão recebendo. Veja se faz sentido pro seu estilo de vida, pro número de pessoas que você está indo viajar, ou enfim, qualquer coisa. Então a contextualização, ela é muito importante. Então aqui vai a nossa contextualização para esse vídeo aqui de quanto custou ser nômade digital no Brasil. A primeira informação é o período que a gente está falando. A gente vai falar aqui de agosto de 2020 até outubro de 2021. Então a gente está falando de 15 meses aproximadamente, aí arredondando, né, desse período. Então é mais do que um ano, né? Então um período maior até do que o período do outro vídeo que a gente fez, e é um período bom o suficiente para a gente ter uma ideia no longo prazo, aqui, né, um prazo maior que o normal, de como que é ser nômade digital no Brasil. Outra informação muito importante também é a gente falar quais foram os lugares que a gente passou e também, né, quem nós somos aqui no rolê. Se você é novo, né, caiu nesse vídeo aqui por algum motivo, nós somos um casal que a gente viaja o mundo desde maio de 2019. Nós não temos filhos, nós não temos cachorro, pet, nada do tipo. Viaja, por enquanto, só nós dois mesmo. E nós temos hoje, atualmente, uma empresa juntos. A gente presta serviços de consultoria, produção de podcast, vídeo, foto, por aí vai. Temos aqui o canal do YouTube, também dá para vender fotos, esse tipo de coisa. Então tem algumas receitas aí normais, digamos assim, nada muito extravagante, mas que permite com que a gente viva viajando, né? Então o nosso estilo de vida, ele é propulsionado por conta disso, né? Por conta dessas nossas fontes de receita. Nós não temos carro também, essa é uma outra informação importante para você comparar com a gente. Justamente também por isso que a gente não gosta de pegar Airbnb, locações no geral, em lugares afastados. E as cidades que a gente passou foram as seguintes, foram Floripa, Santa Catarina, né? 2 meses. O início desse período aqui começa lá em Floripa em 2020. Depois teve o Rio de Janeiro, onde a gente ficou por 7 meses no Rio de Janeiro. Depois do Rio, a gente foi para Niterói, onde a gente ficou 2 meses também. Depois de Niterói, a gente foi para Búzios, uma cidade bem turística, praiana, né? Para quem não conhece. Também por 2 meses. Depois a gente foi para São Paulo por 2 meses, e é quando a gente fecha essa análise aqui que vocês estão vendo agora. Então começa lá em agosto de 2020 em Floripa e termina em outubro de 2021 em São Paulo. E por último, uma outra informação importante também para você poder comparar é que obviamente a gente vai falar os valores aqui em reais, mas a gente vai botar o valor convertido em dólar aparecendo na tela. Então, de repente, se você está fora do Brasil ou se a gente está muitos anos à frente, Deus me livre, a inflação disparou, aí a gente não tem mais como comparar como que era o gasto antigamente, então a gente vai parear aí com dólar para poder facilitar o cálculo para todo mundo. Não vou botar euro, não vou botar libra, não vou botar as outras não, vou botar só o dólar só para poder facilitar o cálculo. E o dólar, nesse período, ele ficou em média a R$ 5,30, infelizmente. É um valor bem alto, diferente de quando a gente começou. Mas, isso aí, pelo menos a gente estava no Brasil, a gente ganha em real e a gente estava gastando em real. Então, pra gente foi um pouco mais tranquilo, pelo menos com relação a isso. Então é isso, essas são as informações mínimas que você precisava ter para poder começar a assistir esse vídeo. E agora sim a gente vai falar de valores, de gastos, falar de detalhes com mais calma. Então, bora lá, pode curtir esse vídeo, literalmente, que ele vai começar agora. Venho por meio deste falar sobre hospedagem. Normalmente vocês sabem que a hospedagem a gente costuma se hospedar pelo Airbnb exclusivamente, porque é a plataforma que mais atende a gente. A gente costuma pegar apartamentos inteiros, na maioria das vezes, né? Uma única vez a gente pegou o quarto inteiro para ficar 4 meses, né? Que vocês já sabem que foi lá no Canadá, porque realmente estava caro pra gente. Mas aqui no Brasil a gente conseguiu ficar com o apartamento inteiro, então foi tranquilo. Não foi tão tranquilo, né? Mas a gente conseguiu negociar, enfim. Então assim, em Floripa
a gente ficou 2 meses na cidade, que inclusive é onde a gente tá aqui agora, mas enfim. Foi no ano passado e a gente pagou R$ 2.765 por mês. Depois a gente foi pro centro e a gente achou um Airbnb que cabia dentro do nosso orçamento ali, né? Nem precisamos negociar para fechar pelo Airbnb. A gente ficou 7 meses nessa casa. Foi uma coisa bem assim, né? Diferente, porque realmente a gente virou e falou, vamos focar no trabalho e fazer a renda chegar, né, voltar a aparecer, porque realmente a reserva estava acabando, e a gente falou, vamos focar, vamos ficar aqui, a casa vai atender a gente, e é isso. A localização nem era tão boa, né, mas a casa acabou suprindo as nossas necessidades. E a gente acabou fazendo 1 mês pelo Airbnb e os outros meses a gente fechou por fora. E a gente até fez um contrato com ela de temporada primeiro, né, para ficar 3 meses, e depois de 3 meses, normalmente o Brasil, né, e alguns outros países, eu acho, contrato de temporada é até 3 meses. Depois disso, você tem que fazer um contrato de locação mesmo. E aí, como a dona era advogada e tal, ela fez um contrato pra gente sem multa de 30 meses. 30 meses, gente. Nunca achei que eu fosse fazer outro contrato desse. Mas fizemos. Mas não tinha multa de cancelamento, então a gente fez. E aí a gente fechou e negociou lá com ela por R$ 2.500 por mês, sem as taxas do Airbnb. Então pra gente ficou ótimo, dentro do nosso orçamento foi ótimo. Depois do centro, né, depois dos 7 meses, a nossa reserva deu uma estabilizada ali e a gente decidiu ir pra Niterói, ficar próximo da minha família e na minha cidade natal, né, que vivia a vida inteira lá. E aí o Pablo, tipo, sempre falou, nossa, eu quero ir pra Niterói, quero ter uma experiência de morar na sua cidade. Tá bom, vamos lá. Se ele gostou, não sei. E aí lá em Niterói a gente também ficou 2 meses, né? Que acabou virando nossa média de tempo aqui no Brasil, pelo menos. E aí a gente pagou R$ 2.933 por mês. E aí depois disso a gente foi pra Búzios, porque a gente queria ter uma experiência na praia e a gente gostou muito de uma casa de lá, era o que eu mais encontrava, próximo do nosso orçamento, assim, mais ou menos, né? Tinha outras opções, mas essa casa a gente gostou muito e tentou negociar. Todas, inclusive essas, a gente negociou, tá? E aí Búzios, a gente acabou abrindo uma exceção e aumentando o nosso orçamento para poder dar uma descansada, porque a gente realmente achava que a gente era merecedor, e a gente falou, cara, a casa parece ser ótima, vamos fechar por esse preço aqui, vamos tentar economizar. Conseguimos economizar? Até que conseguimos, porque a média total do gasto no mês em Búzios não ficou muito acima do nosso orçamento. Mas enfim, pagamos na casa de Búzios por 2 meses, R$ 4.000 por mês. Então foi um total, né, de 8 mil para 2 meses. Depois de Búzios a gente conseguiu se vacinar, então a gente meio que conseguiu sair do estado do Rio de Janeiro, né? A gente foi para São Paulo. A gente sempre gostou de São Paulo, eu e o Pablo, a gente gosta muito de São Paulo, já tivemos experiências bem legais lá e a gente sempre quis ter a experiência de morar em São Paulo. Então, pegamos uma casinha lá, dessa vez a gente não negociou, porque o preço estava muito próximo do nosso orçamento, a gente tinha gostado bastante da casa, então a gente falou, cara, com medo da casa acabar, né, da gente perder a data dela, vamos pegar logo. E a gente pagou R$ 3.295, mais ou menos R$ 3.300 por mês, né, para 2 meses também. Como o Pablo já falou, foram 15 meses que a gente está considerando aqui. Então, pegando todos esses valores e dividindo pelos 15 meses, dá uma média de R$ 2.925 por mês para hospedagem. Então, ficamos abaixo dos 3.000, né, que é a nossa meta. É possível viver no Brasil, em casal, com hospedagem pagando até R$ 3.000? Sim. Passamos por Floripa, Rio de Janeiro, Niterói, Búzios e São Paulo. São cidades que não são baratas, né? Então foi possível. E agora sobre transporte. Por transporte aqui a gente está falando, assim, absolutamente tudo, né? Seja o avião que a gente pegou para poder ir para o lugar, seja Uber que a gente pediu lá dentro, seja qualquer outra coisa que a gente tenha usado aí, né, para poder se locomover interna ou externamente, né? Ou seja, para poder chegar naquele lugar. E aí, começando por Floripa, a gente gastou um total aqui, mensal, de R$ 1.493. Por quê? Primeiro que a gente comprou passagem aérea, né, de Rio para Floripa, porque milhas no Brasil não vale muito a pena você emitir passagem, a não ser que tenha uma promoção tipo por 5.000 milhas, sabe? Mas normalmente são bem caras e acabam não valendo muito a pena. E a gente teve que alugar carro algumas vezes para poder ir para Joinville, para poder resolver problemas de manutenção do nosso computador
E, enfim, a gente fez isso umas 4 vezes. Então, bota aí bastante dinheiro com carro, com gasolina. Por isso que esse valor mensal aqui, médio, de Floripa, ele acabou ficando bem alto, né? Bem acima do que a gente gostaria de fazer. Já no centro do Rio, a gente não gastou nada com transporte. Na verdade, não é que não foi nada. É que nessa época do centro do Rio, eu estava trabalhando para uma empresa e eu ia 2 vezes por semana lá de Uber, né? E então, na verdade, esse gasto foi reembolsado. Então, para o nosso cálculo aqui, acabou não entrando nada disso. Deve ter sido, sei lá, uma corrida ou 2, no máximo, nesses meses todos que a gente fez indo para casa da mãe da Bárbara, que não estava relacionado com o meu trabalho. Então, realmente, nesse caso aqui, o centro do Rio, com transporte, ficou bem baixo. A gente não saía também, foi como eu falei, foi o ponto máximo lá da pandemia e a gente ficou meses, às vezes, sem sair de casa. Tirando essa questão do trabalho que eu tinha aqui, né? Então, por conta disso, essa parte do transporte também, ela ficou com um valor bem baixinho. Já quando a gente foi para Niterói, a gente gastava basicamente com Uber mesmo, para poder às vezes resolver algum problema, para poder, sei lá, fazer compras, visitar alguém, fazer alguma coisa assim. Era um valor bem mais simbólico que a gente fazia e ele ficou aqui por volta de R$155, a média dele. Como eu falei, basicamente a gente está falando de Uber aqui, nessa época já não tinha barcas, então ficou um valor aqui por mês bem baixinho mesmo. Em Búzios, o valor com transporte ele aumentou bastante. Por quê? Primeiro que quando a gente foi para Búzios, a gente foi alugando o carro e a gente deixou ele lá para poder a própria locadora voltar com o carro para Niterói. Então você tem uma taxa aí de transporte, né, de locomoção de carro, que enfim, acaba sendo um pouco mais caro, mas para a gente valia mais a pena. Porque a gente não queria pegar um ônibus por conta da pandemia, e 2, que a gente estava levando algumas coisinhas ali e a gente sabia que ia ficar um pouco mais apertado no ônibus, né? Então tinha as coisas de pintura da Bárbara, por exemplo. Então, Búzios com transporte a gente realmente gastou bastante. Ficou numa média mensal de R$2.000. Então, de novo aqui, tem muita alocação de carro, porque foi justamente a época que a gente estava sendo vacinado, né? Eu tomei a minha 2ª dose, a Bárbara tomou a primeira e a 2ª dose dela enquanto a gente estava em Búzios. Então, isso fez com que a gente considerasse até esse gasto aqui como se fosse gasto para poder ser vacinado, né? Então, teve gente que foi para Londres, que foi para Nova York, foi para vários países para poder ser vacinado. A gente foi para Búzios e ficou indo e vindo, né? E aí ficou aí esse gasto com transporte médio de R$2.139. Já em São Paulo, a gente gastou aqui não só com a passagem, né, de avião para a gente fazer a ponte Rio-São Paulo, como também bastante transporte público. A gente pegou metrô pra caramba lá em São Paulo, pegou Uber também nos primeiros dias, mas a gente viu que o metrô funcionava muito bem e não estavam tão lotados quanto a gente imaginava que poderiam estar. A gente chegou a alugar carro uma vez para poder ir para o Rio, mas não foi nada muito caro, foi muito absurdo não. Mas o valor dele com o transporte, né, nessa média mensal aqui de São Paulo foi altinho. Ficou em R$1.564, o que pra gente, né, obviamente é um valor relevante. Quando você fala de R$1.500 aí, por mais que eu compare aí com Búzios, ficou 2.100 e pouco, e em Floripa 1.493, ficou na média aqui com São Paulo, acabou sendo um valor bem alto, assim, a gente, realmente a questão de aluguel de carro, ela faz toda a diferença pra gente, às vezes faz mais diferença do que a passagem de avião. Então, a média desse período, aí, considerando os 15 meses que a gente ficou aqui no Brasil, a gente gastou uma média aí de R$374 por mês com transporte. Agora eu vou falar dos gastos que a gente teve com alimentação nesses 15 meses, né, em cada cidade que a gente passou. E aqui em alimentação, tem que lembrar que entra todos os gastos mesmo com alimentação. Então, padaria, restaurante, barzinho, lanchonete, cafeteria e delivery no geral, né? Porque realmente, principalmente no começo, né, desses 15 meses, a gente estava no auge da pandemia. Então, a gente estava pedindo muita comida em casa. Então, acabou que pedindo comida ainda é mais econômico do que sair para comer, né? Porque quando você sai, você pede uma saideira, você paga os 10%, você acaba sempre bebendo mais, comendo mais. Então, quando você pede, né, num delivery, você já sabe o que você vai comer e quando acabar, acabou. Talvez você ainda tenha preguiça de pedir mais, né? Aqui também entra mercado, né? Porque
alimentação. Então tem que lembrar que isso aqui é todo o nosso gasto com alimentação mesmo, tá? Em Floripa a gente teve uma média de gastos por mês de R$ 1.990. A gente estava pedindo no máximo 2 vezes na semana, acho que a gente estava até uma vez na semana, porque realmente a gente estava numa vibe de economizar bastante, estava no auge da pandemia também, ninguém se via, ninguém saía quase. Acabou que foi um gasto bem ok, né? Considerando que mercado mais comidas, né? Mais deliveries, etc. No centro do Rio de Janeiro, a gente foi o auge, assim, a gente economizou absurdamente. Acho que lá o preço das coisas era muito mais barato, né? Porque tem mercados mais acessíveis para uma população de baixa renda, porque é centro, né? Tem uma população de baixa renda maior lá. Então o gasto mensal com alimentação no centro do Rio ficou em R$ 1.622 por mês. Em Niterói, a gente começou a gastar um pouquinho mais, porque já ficamos numa área nobre, né, de Niterói, que é Icaraí, é uma zona nobre ali, então as coisas são um pouquinho mais caras. Aí a gente teve um gasto um pouquinho maior de R$ 2.195 por mês, em média. E aí em Búzios, olha que engraçado, foi até menos do que Niterói. Nossa, tô chocada agora vendo essa informação. Porque Búzios é muito turístico, então as coisas são muito mais caras em Búzios, né? Mas é muito mais turístico que Niterói, por exemplo. Ninguém vai passar férias em Niterói. Sei lá, não é um destino muito atrativo, né? Agora Búzios, sim, fica lotado e tal. Mas acabou que a gente teve menos gastos, não sei por quê. Sinceramente, não sei por quê. Mas tivemos um gasto mensal de R$ 1.956 aí. Em São Paulo, a gente teve o maior gasto de todos do ano, que foi de R$ 2.356 em média por mês com alimentação. E ali, assim, foi escrachado. A gente estava bem vacinado já, todo mundo vacinado. A gente estava saindo com amigos, a gente foi pra bar. Foi a primeira vez que a gente foi pra bar depois da pandemia, né? Depois da pandemia. A pandemia ainda tá acontecendo, mas foi a primeira vez que a gente realmente parou, desde que tudo isso começou, e foi pra um bar com amigos. Porque sozinho a gente já tinha ido, né? Mas com amigos a gente não tinha ido. Fomos pra cafeteria, enfim, comemos bem fora. E São Paulo é um lugar onde tem muita coisa pra fazer, né? Inclusive, foi em São Paulo que a gente teve uma super experiência gastronômica no dia do meu aniversário, que a gente foi no Mani, que foi o restaurante da Helena Rizzo, que é a nova jurada do MasterChef, substituindo a Paula Caracella. Foi muito legal e a gente até que nem gastou tanto nesse dia, considerando que é um restaurante de chefe renomado, enfim. Então, São Paulo foi o lugar que a gente mais gastou com alimentação e o centro do Rio de Janeiro foi o lugar que a gente menos gastou com alimentação. Então, a média mensal, pegando, né, todos esses valores que a gente gastou nesses 15 meses e dividindo, a média mensal com alimentação nesse ano de vida nômade no Brasil ficou em R$ 1.896. Então tá ótimo, é um valor ótimo realmente, lembrando que abrange tudo de alimentação, mercado, saídas, restaurante e deliveries. E agora os gastos com seguro-saúde. Também uma outra linha, né, um outro tipo de gasto muito frequente com o nomadismo. No nosso caso, a gente está falando aqui não só seguro-saúde, mas como a gente está no Brasil, a gente também começou a ter um gasto com plano de saúde. Enfim, a vida toda eu nunca paguei plano de saúde porque eu trabalhava em empresas que pagavam para mim. E eram sempre planos muito bons, então cobriam bastante, não tinha essa necessidade. Mas quando eu pedi demissão, obviamente perdi o benefício do plano de saúde. No primeiro momento a gente não fez nenhum tipo de plano ali por, sei lá, uns 2, 3 meses que a gente ficou no Brasil entre a minha demissão e a gente sair. Enquanto a gente esteve fora, a gente sempre pegou seguro saúde ou a gente usou o seguro do cartão. E aí quando a gente voltou ao Brasil, eu precisei refletir um pouco. Eu tenho um problema no coração que faz com que seja importante que eu tenha plano de saúde, não só para fazer exames, mas em caso de emergência. A Bárbara já precisou ser atendida com emergência na época que a gente morava em Botafogo ainda. Então a gente sentiu ali a importância de ter um plano de saúde, um bom hospital para ela poder ser atendida. Ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Então foi algo realmente bem necessário. E por conta disso tudo, eu estou justificando aqui por que a gente quis contratar um plano de saúde, né? Quando a gente chegou em Floripa, a gente ainda não tinha um plano. E a gente gastou
R$ 234,50, só com o seguro-saúde mesmo. E aí, quando a gente foi para o Rio, a gente passou alguns meses ali sem ter gasto nenhum, né? Bem no iniciozinho, a gente foi correndo atrás do plano de saúde, até que a gente assinou um plano de saúde. E aí o gasto médio do plano de saúde ficou em R$ 764. E é essa média aí, mais ou menos, que a gente tem visto no plano de saúde desde então, né? Niterói foi 788 e Búzios R$ 788, que é o que a gente estava gastando com o plano de saúde desde então. Mas quando a gente foi para São Paulo, a gente precisou contratar um seguro viagem de novo, porque o nosso plano de saúde é um plano de saúde regional, né? Ele vale para os dois, esse plano, mas ele vale para hospitais específicos ali do Rio. Como eu estava em São Paulo, a gente não teria atendimento particular em lugar nenhum em São Paulo, né? Não tem uma cobertura nacional. Então a gente precisou fazer um seguro viagem e, obviamente, continuar pagando plano de saúde. E aí os nossos gastos subiram para R$ 1.045. Então, na média aí, como eu falei, a gente ficou alguns meses, né, sem plano de saúde, só gastando com seguro viagem, e a gente teve um gasto médio mensal de R$ 571 nesses 15 meses que a gente ficou no Brasil. Mas, para ser sincero, né, então a gente hoje considera não esses R$ 571, mas 800, que é o custo do plano de saúde hoje. A gente só consideraria mais do que isso se a gente fosse realmente viajar para um lugar fora do Rio, né? E aí a gente teria que alugar de novo, né? Teria que contratar um seguro saúde aí, um seguro viagem para poder complementar o nosso plano, que ele é só local lá no Rio. E o total gasto nesses 15 meses de vida nômade no Brasil foi de R$ 89.380. Ou o equivalente a, por mês, R$ 5.959. Qual que é o nosso orçamento? R$ 6.000. O que a gente fez? 5.900. Conseguimos ser nômades e gastar isso. E detalhe, quando não éramos nômades, gastavam muito mais do que isso. Exatamente. Casal, hein, gente? Isso é total pro casal. Então, gente, assim, a questão é, nossa, mas Búzios vocês estouraram o orçamento. Sim, mas em outros lugares a gente economizou. Exato. Né? Então, no longo prazo, por isso que o slow travel tá aqui, aí, entendeu? Equilibrou. O equilíbrio. Mas peraí. E a gente veio aqui no vídeo agora pra olhar quanto que foi no primeiro ano de vida nômade, né? Que não foi no Brasil. E a gente gastou um total de R$ 90.721, que dá um total de R$ 7.560 por mês. Ou seja, passamos do orçamento, né? Porque esses 90 mil, 89 foi 90, mas gente, 89 em 15 meses. 90 em 12 meses, por isso que a média acaba ficando maior, obviamente, quando se divide por 12. Tá. O que eu achei interessante é a comparação em dólar, que na versão do primeiro ano a gente gastou o equivalente a $1.700 e aqui a gente gastou $1.100. Então assim, $600 a menos, comparando aí lá fora e aqui no Brasil. Óbvio que aqui leva muito em consideração o fato de que a gente estava gastando em reais e o real desvalorizou bastante comparando com o nosso primeiro ano de vida nômade. A gente começou com dólar 4 e pouco, né? E agora o dólar chegou a bater R$6, mas a média ele ficou a 5,30 no Brasil nesse período aqui desse vídeo que a gente tá falando. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, em vários lugares aqui, assiste o primeiro ano de vida nômade, porque esse é o segundo e totalmente feito no Brasil. Mas voltando, dá pra gastar menos do que a gente? Dá. Óbvio. Dá pra gastar mais do que a gente? Com toda certeza. Exatamente. Essa é a questão, né? Muita gente vai falar, nossa, vocês viajam barato. Outros vão falar que a gente viaja caro. Sim, cada um não dá com pra sua agradar vida. todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. E a gente não tá aqui pra agradar, a gente tá aqui pra viver a nossa vida, né? E Sim. a gente vai... Então, seguindo o nosso estilo de vida, é mais ou menos isso aí que a gente gastou e dá pra você se manter nisso aí, é possível. Então, espero que vocês tenham gostado e que venha o terceiro ano, né? Porque já estamos aí, Então a gente quer saber o que vocês acham desse valor aí no Brasil, se vocês já são nômades aqui, se vocês fazem um valor que fica mais ou menos próximo do que a gente mostrou aqui pra vocês nesse vídeo. Se vocês têm dicas também de economia, de repente dentro das coisas que a gente falou, o que poderia ser diferente. E também se vocês gostam realmente desse tipo de conteúdo, porque agora, se Deus quiser, né, a partir de 2022, a gente tá voltando a viajar pra fora. E aí a gente quer de repente fazer por país, sabe? Ou por cidade que a gente tiver. Se de repente um país a gente conseguir um visto por muitos meses, né? A gente pode ficar mais numa cidade. E aí a gente quer fazer isso mais dividido também, né? E além de fazer esse vídeo aí clássico de um ano, enfim, mais do que 12 meses de gasto também de vida nômade. É isso. Tchau. Tchau.
tô mesmo. Quem nunca aproveitou pra fazer abdominal numa sexta-feira bebendo? Meu nome é cachaça. Isso, qual que é o nome, amor? Cachaçinha. Eu entendi, rachaça. Não. Tô com sede. Que água? Muito exercício. Ah, tá.